Bora lá, abre a câmera aí que eu estou com ela novamente no programa. Abriu? Bom dia, minha linda! Vivian Manente Martins, terapeuta de Ayurveda. Que bom ter você aqui de novo. Bom dia. Foi lá no início do ano, acho que tu estivesse aqui, né? Foi. Sou muito grata ao teu convite, à TV Sul, e dar um bom dia a todos que estão nos assistindo aqui. Eu que fico feliz que tu esteja aqui de novo, porque, olha, quando a Vivi esteve aqui aquela vez, eu já fiquei assim... Vocês sabem que eu sou muito curiosa, né, gente? Sou curiosa. E quando eu me apego num tema, eu fico muito curiosa. Só que, assim, a Ayurveda é muita coisa, né, Vivian? Pra gente, num bate-papo só, absorver tanta coisa. Aí eu já tinha... Eu vou ter que trazer novamente esse assunto. E aí, lá naquela vez, a Vivi já disse pra mim assim, ó, eu quero que tu faça uma massagem e tal, conheça, e a gente foi marcando, e desmarcando, até que deu certo. E eu fui fazer a tal da massagem. Que eu contei aqui pra vocês, né, foi maravilhosa, massagem com óleos, que desintoxica e tal. E daí, aí a gente conversou bastante e tal, e abriu todo aquele meu leque de curiosidades, e eu fui ler muito sobre... Ayurveda e tal, e eu disse, preciso levar a Vivi de novo no programa para o pessoal também conhecer, né? Quem assistiu vai lembrar, muita gente conhece a Vivi, me mandou mensagem, que legal que a Vivi vai estar lá. Mas tem gente que nunca ouviu falar e não conhece. É muito, muito conteúdo, né? A gente vai tentar passar aqui o básico, né? Para o pessoal entender e poder se beneficiar. Pontos importantes, né, Vivian? É a medicina mais antiga que existe. Sim. Né? Sim. Mais ainda que a medicina chinesa, que é bastante conhecida, né? E que é muito antiga. Muito antiga também. Então, a Ayurveda é mais antiga ainda. E outro ponto que eu acho muito importante da gente falar, que desde 2006 a Ayurveda já compõe as práticas integrativas e complementares do SUS, devido justamente à sua importância, né? Eu acho um aspecto, assim, bem interessante para a gente tratar. Mas vamos começar pelo começo, o basiquinho, aquela coisa bem didática. Afinal de contas, o que é a Ayurveda? Sim. O Ayurveda, ele é um sistema a gente costuma dizer que ela atua mais na prevenção das doenças, né? Mas ela engloba todo o aspecto, além de preventivo, de tratamento também. Tá. Né? Ela, como você falou, ela é muito antiga, né? É um conhecimento já muito antigo. A gente não tem uma data assim específica, porque é muito anterior à escrita, né? Ela nasceu na Índia. Isso, o berço dela é na Índia. Tá. Mas eu gostaria de ressaltar assim que a origem dela é na Índia, né? Tá. Na região ali dos pés do Himalaia que ela surgiu. Se desenvolveu na Índia. É uma história assim bem legal que depois, com o passar dos anos, a Índia teve muitas invasões, né? Dos europeus e tal. E esse conhecimento ele foi praticamente destruído. Né? Porque, claro, quando um país muitos invade, fatos na história, isso, né? ele vem colocar os seus costumes, as suas tradições. Só que, assim, as aldeias, assim, muito distantes, assim, elas conseguiram manter esse ensinamento, né? Que quando ela surgiu, como não havia escrita, era passado de guru-discípulo, né? Oralmente. Tanto que todo o conhecimento dela gira em torno de 7.000 cantos. Por que cantos? Porque é mais fácil decorar uma música do que ler, do que, né, a gente está conversando aqui, né? Então, depois isso foi codificado, né? Quando chegou a escrita, tem os livros todos dela, assim, né? Que a gente estuda. Então, desde pequenininho, as crianças, elas já eram ensinadas. Então, não tinha como esse conhecimento, assim, se dissipar.
Sim. Né? Então, aí ressurgiu. Graças a Deus, né? Depois de um tempo, né, esse conhecimento ressurgiu, tanto que hoje a Índia possui grandes hospitais da medicina moderna e eles trabalham junto com o Ayurveda. Né? O médico que se forma lá, ele faz a graduação normal da nossa medicina normal, já aqui na moderna, junto com o Ayurveda. Eles não separam. Né? Olha que maravilha. A importância. E esse ano também lá foi construído um centro pela OMS de pesquisas na área do Ayurveda, na área das plantas medicinais, na área de todo o... A gente fala o Ayurveda, eu falo a Ayurveda, porque eu falo a medicina, né? Mas tanto faz. Tanto faz, tá correto os dois jeitos, tá. Então, ela, você perguntou no início, né? Ela engloba todo o indivíduo, né? Tá. O indivíduo inteiro, assim. Porque a gente não tem como analisar um sintoma sem analisar como está o emocional da pessoa, né? Que é o primeiro fator, o mais importante para o desenvolvimento das doenças. No Ayurveda, a gente é o emocional. Depois, o estilo de vida da pessoa, como ela interage com o meio dela, o trabalho, a família, né, a sociedade, como é a interação dela, assim, com esse meio externo, a gente também analisa, é bem importante. Tá. E a alimentação vem em terceiro lugar. E né? Todo mundo liga muito a Ayurveda com a questão da alimentação. Sim, né? Tem um cardápio, uma dieta, né, para mim e tal. Se tem, imagina, mas a gente vai olhar outros pontos mais importantes também. Em quarto lugar também entra o clima, o dia a dia que eu digo assim no ciclo circadiano. Como a pessoa se porta assim, ao nascer do sol, que horário ela acorda, o horário que ela almoça, o horário que ela vai dormir, isso tudo influencia muito também. Tá. Né? Isso tudo com uma base genética. A gente não pode deixar a genética de lado também. Então, ela engloba todos esses aspectos são avaliados. Por exemplo, se eu for fazer uma consulta que a gente fala? Eu vou fazer uma consulta, uma avaliação. Isso. Tu vais analisar através de um questionário, uma coisa assim, uma anamnese, todos esses aspectos. Todos esses aspectos. Uma conversa, na verdade, né? Para conhecer. Vai entender como é que é a rotina dessa pessoa, dorme tarde, né? Aquela pessoa que fica até altas horas, ou levanta, a primeira coisa, pega o celular, também, né? Também. Hoje só fui pegar o celular depois que eu já tinha tomado meu café. Isso que eu gosto de postar alguma coisinha ali e tal. Às vezes até eu faço a fotinha e posto depois, mas só vou pegar o celular. Tudo isso... vai influenciar. Sim. Alguns a curto prazo e alguma coisa assim a médio e longo prazo. E aí, entendendo essa rotina, essas características, a parte genética seria o quê? Tu vais saber se tem doenças na família, algo assim? Também, às vezes a pessoa chega, é difícil, né? Às vezes a pessoa chega e, eu não tenho nada, eu só quero conhecer e tal, né? Quero... fazer a parte preventiva dela. Tá. O que é difícil, né? Chegar alguém assim e tal. Então, a gente procura no histórico familiar dessa pessoa ver o que ela pode desenvolver, né? Entendi. Por exemplo, uma pessoa que tem... Uma mulher, vamos dizer, né? Que é mais comum. Por exemplo, a avó teve um câncer de mama. Tá. Uma tia ou a mãe também teve. Tá. Então, provavelmente, essa pessoa, a gente tem que cuidar muito da mama dela, né? A gente tem que cuidar desse órgão. E assim por diante, né? Uns pulmão, outros são outros sistemas, coração. Certo. Né? Entendi. Porque no Ayurveda a gente acredita, né, e que todos têm um órgão chamado dusha, que é um órgão, né, que ele é um pouquinho mais, digamos, propensos a uma doença, quando o corpo não está em equilíbrio. Isso pode vir da base genética, né? Isso pode vir do mau uso do órgão, né, durante a vida da pessoa. Tá. E isso também pode vir, que eu acho muito legal, da história da alma dessa pessoa.
porque a alma é muito antiga, né? Então ela pode trazer alguns traços que embora a família não tenha, né? Mas essa alma veio e está ali para, né, para trabalhar esse lado ali dela. O Ayurveda, ele é mais, vamos dizer assim, buscado como forma de prevenção, ou eu já estou doente, estou com alguma doença e tal, a gente vai trabalhar em conjunto, então, com a medicina tradicional. Se eu já estou fazendo ali um tratamento, eu posso incluir. Isso, exatamente. Geralmente a pessoa vem já que ela tem alguma coisa, assim, sabe? Então a gente, na nossa conversa, assim, a gente vai ver os tratamentos que ela já está fazendo, né? Se ela já começou, né? Então a gente faz todo um ajuste ali do que seria bom para essa pessoa tá cuidando dessa desajuste assim que ela venha tendo naquele momento, assim, sabe? Ô Vivi, diante da tua experiência, né, atendendo as pessoas, nesses pontos aí que tu analisas na anamnese, o que tu diria hoje que é um vilão na nossa vida, na nossa rotina? As pessoas têm um emocional muito bagunçado, não olham para isso, não procuram se tratar também emocionalmente, ou é a loucurada do dia a dia, né, que transforma e se faz essa bagunça nesse ciclo, ou é a coisa genérica? Como é que tu dirias? Ou é a alimentação, os seus hábitos? O que tu diria assim, não, Jo, assim, ó, o que realmente pega é isso? Sim, exatamente. Assim, para resumir, assim, é um pouquinho de tudo, né? Tá. Mas, assim, eu acho que o que hoje em dia, assim, que te chama atenção? É o dia a dia. É o dia a dia. Isso, é o dia a dia, a pressa, né? O corre-corre ali do dia a dia. Às vezes a gente pergunta assim, porque é muito importante também pro Ayurveda, a gente vê muita coisa através das eliminações da pessoa, né? O suor, fezes, urina, é bem importante. Então, às vezes a gente pergunta assim, como é que são as suas fezes? A pessoa não sabe. Eu não sei. Mas você não olha? Não, às vezes não. Nossa, eu olho todo dia. Sabe, então Inclusive, às vezes dou até parabéns. Ai, que lindo que tá! Então, ali é um aspecto assim, que a gente vê que as pessoas já estão assim, bem no corre-corre. E outra também que é muito importante, né, e que dá um impacto assim, bem rápido na saúde, é a alimentação. A alimentação, né? Mas o que eu vejo assim, às vezes não é a alimentação, mas o tempo que a pessoa tira, né, para fazer a alimentação dela, se ela consegue, isso para o é muito bom, né, ela tirar um tempinho ali que ela consiga fazer a alimentação dela. E outra coisa, como a gente falou também, no caso, é o dia a dia, né? Mas, assim, para o Ayurveda, né, assim, a gente segue para ter uma boa saúde, né? É a rotina diária. A gente tem uma rotina diária, né, que a pessoa assim deveria assim aos poucos, né, começar a colocar no dia a dia dela, que a gente chama de Dinacharya, e também tem a rotina anual das estações, que a gente chama de Ritcharya, que são cada estação, né, há uma mudança, porque como a gente vê, há uma mudança no clima, né? Então, por exemplo, do que eu me alimentava no inverno, que eu preciso de um alimento assim mais nutritivo, mais quente, assim, porque o meu corpo precisa trazer desse mais alimento. Até aquele aconchego, assim, isso, né, do quentinho. Para o meu corpo ficar bem perante as intempéries, que é o frio, que é o vento, né? Então, nosso corpo ele é muito sábio. Então, se eu trazer essa alimentação mais pesada, mais untuosa, mais oleosa para o verão, o meu corpo já não vai assimilar bem, né? Porque no verão nossa digestão ela tende a ficar mais lenta por causa do meio externo que está quente. Então vamos por lá, se eu comer uma coisa muito quente, uma feijoada assim muito temperada, né? Então não vai ficar legal. Então
Dinacharya, Ritacharya, a gente costuma indicar, né, a gente explica certinho como funciona, para a pessoa aos poucos ir se programando, né? Se olhar mais para o corpo dela, olhar mais para a fome que ela está sentindo ou não sentindo a fome, os horários ali de pico da fome dela. Porque tem esse negócio do, né, a gente come e come, entendeu? Aí uma coisa que a Viviane disse pra mim aquele dia, né, é se perguntar, você vai comer por quê? Porque tá sentindo fome realmente? Porque sentir fome é diferente de ter vontade de comer alguma coisa, isso é coisa de criança, né? Ai, volta com vontade, o Pedro sempre diz, ai, volta com vontade de comer alguma coisa. A gente tem, às vezes, vontade de comer alguma coisa, a gente nem sabe o que é, né? A gente quer comer, suprimir alguma coisa que tá ali que não tá legal. Geralmente emocional. Né? Emocional com comida, né? Geralmente. Óbvio, né? E eu achei isso muito legal, assim, sabe? Eu estou com fome. Por exemplo, de manhã eu tenho fome. Tanto que uma das coisas que mais me deixa brava de manhã é se eu tiver que ficar em jejum. Eu não gosto, eu gosto de tomar o meu café da manhã e calmamente. Para isso eu acordo cedo, entendeu? Só para ter ali a minha rotininha do café da manhã. Bem pita. Bem pita. Pois é, agora tu puxou o gancho, né? Bem pita. Então, temos... Vamos dizer assim, características, ou como eu li também, humores, a gente pode identificar como humores, energias, que são os doshas. São três. São três, é. A gente tem um que é predominante, mas tem os que interferem ali, né? As variações, né? Então, explica pra gente um pouco. Então, antigamente, assim, para os sábios que codificaram esse conhecimento, né? Eles analisaram durante milênios, né, as pessoas. Então, como o tratamento dela é individual, já pensou hoje a gente ter 8 bilhões de biotipos, né? Sim. Porque semana passada marcamos a marca de 8 bilhões de pessoas no mundo. Então, eles dividiram em 3. Que a gente chama de humores biológicos, energias biológicas, né? Que são quem? O Vata, o Pitta e o Kapha, né? Kapha em sânscrito. A gente chama Kapha, que é mais normal para a gente. Então, cada um deles, eles reúnem características distintas, né? E eles vão agir eles vão agir com o meio externo com determinadas características, né? Essas características são de nascença, nascem já com a pessoa. E ao longo do tempo, ao longo dos anos, podem ter fatores externos, que são as emoções, como a gente já falou, o estilo de vida, alimentação, que podem mudar um pouco. Ou seja, ela vai continuar com o dela de nascimento, mas esse meio externo, o modo que ela lida com o meio externo, ela pode ter interferência de algum outro dosha que não seja de nascimento dela, né? Então, são o Vata, o Pitta e o Kapha, cada um com as suas características, né? Assim, só para a gente resumir um pouquinho, né? O Vata são aquelas pessoas que são mais fininhas, digamos assim, bem simples, né? Podem ser altas ou baixas. Geralmente ela tem os ossos assim proeminentes, né? Aquela pessoa assim que a gente chama que essa pessoa vai voar. Então ela tem essa característica assim, né? Ela é uma pessoa que a fome dela, né? Ela é muito assim ela é muito dependente do estado emocional, né? Se ela está bem, se ela não está preocupada, se ela não está numa correria louca do dia a dia, a fome dela vai ser nos horários corretos. Senão, ela vai ter fome só quando ela estiver tranquila. Aquela pessoa que pula o almoço muito com facilidade, enquanto o Pitta e o Kapha não. Né? A emoção da pessoa com predominância Vata, ela é mais, assim, tem tendência a ter uma ansiedade, porque ela tem um vazio, né? Ela não tem muita estrutura. Então, ela
ela tem um vazio interior, então ela tem propensão a ter ansiedade, no sistema metabólico o acúmulo de gases, né? Então, na parte assim psicológica, ela é uma pessoa assim muito assim ativa. Ela tem muitas ideias, né? Como se diz, ela é muito espoleta. Né? Então, ela faz uma coisa, faz outra. Está fazendo uma coisa, mas já pensa em outra. Às vezes para o que ela está fazendo e começa a fazer a outra. Então, ela tem uma inconstância, assim, né? Diferentemente da pessoa pita. As pessoas pitas na estrutura, elas são mais assim definidas, né? Elas têm, digamos assim, as extremidades bem definidas, uma perna bem definida, os braços, né? O tamanho da uma mão normal, os dedos também, o rosto é bem apresentável, tem os traços bem definidos, né? Na parte emocional, Pita são as pessoas que são guerreiras. Elas enfrentam, elas fazem. Enquanto o Vata pensa, o Pita faz. Né? São aquelas pessoas que não deixam para fazer amanhã o que elas podem fazer hoje. Né? Na parte metabólica, quando em desequilíbrio, né, ela tem tendência a ter um sistema digestivo mais rápido. E por conta disso, ela tem a tendência, no caso, a produzir mais enzimas digestivas, o que pode causar nela uma certa azia, né? As fezes geralmente são mais moles, com mais frequência, enquanto o Vata tem a tendência à constipação, o Pita não. Né? Ele tem tendência as fezes a ser mais moles, amareladas, né? O suor mais excessivo, né? E o Kapha, ele é a estrutura. São aquelas pessoas que fisicamente, assim, eles têm uma estrutura maior, assim, sabe? Tem tendência a ter obesidade. São pessoas mais lentas, assim. No emocional, elas são muito amorosas. É aquela pessoa que chega, assim, já te dá um abraço. Elas não têm pressa, sabe? Aquela pessoa, assim, que é bem carinhosa. Ela conversa com calma, ela te escuta, né? Na parte, assim, metabólica, o Kapha, ele tem tendência a acúmulo de muco, de líquido, né? Então, o pulmão do Kapha tem que dar uma olhada, principalmente agora na parte, né, que a gente passou o inverno, muitos problemas pulmonares, a rinite, as alergias, são muito próprias de uma pessoa do biotipo Kapha. Né? Mas eu posso, assim, é correto dizer, por exemplo, tu olha pra mim e Rito já disse que eu sou Pita, né? Vamos dizer assim, é o meu predominante. De nascimento. De nascimento. Né? Provavelmente. Mas eu posso estar num período da vida, num ciclo da vida muito mais Kapha, por exemplo? Pode. E é muito comum. É muito comum acontecer isso. Porque assim... Aí as características vão meio que se fundir? Isso, vão. Porque assim, quando a pessoa chega para uma avaliação, a pessoa já quer saber qual é o meu dosha, né? Na verdade, para o Ayurveda, a gente prioriza muito como é que está a tua digestão, como é que está a tua fome, como é que está a tua eliminação. Tá. Porque a partir daí, a gente vai olhar se essa pessoa está com toxina ou não. Tá. Porque a toxina no organismo, ela muda todo o teu sistema metabólico. Então, para a gente saber exatamente assim, qual é o dosha da pessoa naquele momento da vida dela, é importante que ela esteja sem toxina no organismo. Se bem que é difícil a gente estar totalmente sem toxina, né, Viviane? Porque eu acho que as pessoas, de uma forma geral, a gente está bem intoxicado e inflamado, né? Devido à nossa alimentação, né? Isso, é verdade. Mas é possível a gente ter uma grande melhora nisso, né? Sim. Sim, a maioria assim que procura, ela já pensa ela já não se sente muito bem assim, né? Então o Ayurveda ela é muito boa assim, no caso assim para a medicina moderna, quando o paciente do médico chega e ele não sabe muito bem o que está sentindo, né? Ou seja, a doença
como é que pode explicar? Ela não chegou ainda no modo que a medicina moderna já reconhece. Tipo assim, já não chegou, ela está com uma diabetes, já não chegou, ela está com ácido úrico, né? Então, ela começa com sintomas muito sutis, né? Que às vezes a pessoa vai lá, pede um monte de exame e não acusa nada. Então, a Ayurveda tem esse olhar já um pouquinho mais apurado por início da doença, por isso que ela é muito preventiva, sabe? Ela atua muito na prevenção. Entendi. Então, assim, uma boa desintoxicação, se a pessoa faz corretamente, assim, não é difícil, né? Vai ser pela alimentação, essa desintoxicação. Sim, o principal pela Mas alimentação. aquela massagem que nós fizemos, ela também Ela ajuda. ajuda também a desintoxicar. Ela ajuda bastante, assim. Então, o que a gente faz? A gente primeiro ajusta a fome, digamos, a digestão dessa pessoa, né? Claro, se a pessoa não tem fome nenhuma, né, em nenhum horário, a gente tem que auxiliar para que ela tenha essa fome. Ela precisa se alimentar. Tá. Né? Ela não vai viver de vento, né? Sim. De jejum, precisa. Então, tem pessoas que às vezes a gente precisa nutrir ela e retirar as toxinas ao mesmo tempo. Né? É difícil, mas às vezes acontece. Se a pessoa chega e a gente vê que ela tem uma boa estrutura, né, que ela aguenta uma desintoxicação, a gente já parte direto para esse método, né, que é bem simples, assim. Por que aguenta uma desintoxicação? Como é que é essa desintoxicação? Tem algo que a gente possa fazer em casa, assim? Eu gostaria, me interessei e tal. Coisas simples que a gente pode aplicar no nosso dia a dia? Na verdade, ela é simples, né? Ela vai começar, a gente vai ajustar a alimentação dela, né? A gente vai proibir algumas coisinhas, assim, né? Que realmente, o que todo mundo poderia fazer, assim, a partir de hoje? Tu dirias? Tem uma receita bem legal, assim. Opa! Tem uma receita bem legal. Bora! Né? Ó, tem uma espectadora vata aqui nos assistindo, a Karina. Ó. Vamos para a receita. Então, assim, ó, essa receita a gente chama de panaceia. Né? Ela é muito boa, assim, para quando a pessoa tá, assim, eu tô pesada, eu tô lenta, minha digestão tá lenta, eu não sei o que eu tô sentindo. Né? A pessoa, ela sabe que ela não tá legal, assim, mas ela não sabe, assim, o porquê. Né? Então, é bem simples, assim. Uma colher de suco de limão. Uma colher de suco de gengibre. Pega o rizoma do gengibre e passa sempre costumo dizer, né? Passa num ralador e espreme, pode ser na própria peneira, num voal, espreme, vai sair um suco, assim, que a gente acha que não sai nada, né? Mas sai um suco, uma colher de suco de Essa gengibre. colher é de sopa ou pode sopa? Ser. Pode até dobrar, né, a receita, assim, para durar mais. E uma colher de... pode ser uma colher de chá, não precisa tanto, assim, de açúcar mascavo. A original é uma colher de sopa, mas não é necessário. Tá? Vai misturar tudo isso. E vai pegar uma colher desse líquido ali, vai colocar em meio copo de água e vai tomar. Tá? Pode ir tomando assim, bebericando ao longo do dia. Tá? Ela já vai assim auxiliar muito na digestão. Eu posso botar na minha garrafinha d'água de manhã? Pode. Que eu posso ir tomando? Pode, excelente. Ou posso tomar de uma vez só? Pode também. Fica a critério da pessoa daí, tá? Uma colher de sopa, então, dessa mistura em meio copo de água. Isso. Beleza. Se for colocar, tipo, isso eu faço todos os dias. Sim, quando sentir assim que não tá bem, sabe? Assim, não tá legal. Ou enfiou o pé na jaca no final. Enfiou o pé na jaca, ou vai enfiar o pé na jaca. Ou vai enfiar o pé na jaca. Então, Pode tomar antes? Pode tomar antes, pode prevenir já, né? O corpo, assim, para estar, né? Não tendo tantos malefícios depois, pode fazer depois. Então, ela é muito boa. Vai desintoxicar.
Isso. Para a mulher grávida, para enjoo também da mulher grávida é excelente. Né? Quando está naqueles meses, no início, ele que tem enjoo. Estamos com uma gravidinha aqui na TV, já Pode vou passar a receita para ela então. Isso, é. E Muito... tem uma outra também tá. que é mais simples, né? Quando a pessoa, assim, ela precisa se alimentar e não tem fome, né? Ou você está num tratamento de saúde, às vezes que inibe o apetite, tá. né? Ou está numa fase emocional dela que ela não está conseguindo ter um apetite legal, que é uma rodelinha do gengibre, tá. né? do gengibre rizoma, uma pitadinha de nada de sal e a pessoa vai mastigando meia hora antes do almoço. Tá? Aquilo abre assim, o sistema digestivo, prepara já para receber o alimento, que é muito importante, né? Porque o que acontece? O sistema digestivo ele tem que estar preparado para receber o alimento. Né, para ele poder digerir perfeitamente aquele alimento para lá na frente não formar toxina. Tá. Então, se eu me alimento sem fome, o que acontece? As enzimas não estão ali prontinhas para digerir aquele alimento. E a gente vai se alimentar, o corpo vai dar um jeito, ele vai, né, digerir aquilo, só que vai demorar mais tempo. Né? Então, isso lá no final vai acabar formando toxina. Isso tá. não de um dia para o outro, sabe? Assim, com um médio prazo, assim, se a pessoa sempre faz isso, come sem fome, não tem o olhar mais restrito ao organismo dela, com o tempo ela vai formar toxina e essas toxinas vão sair do sistema digestivo, vão cair na corrente sanguínea e vão começar a circular no teu organismo. É onde a gente tem poucos sintomas já, mas já dá para dar uma olhada, já dá para fazer uma desintoxicação, né? Antes que essas toxinas se acumulem num sistema ou órgão e já forme a doença, como a medicina moderna já conhece e começa a tratar. Tá. Fernanda Martins Pereira, bom dia, Jô. Passa a receita aí novamente que não consegui anotar. Então vamos lá, receita da desintoxicação, tá? A panaceia. 1 colher de suco de limão, tá? Pode ser 1 colher de sopa, 1 colher de suco de limão, 1 colher de suco de gengibre, para extrair esse suquinho. Vai ali, rala o gengibre e aí aperta ali, né? Na própria peneira vai sair o suquinho, tá? E 1 colher de chá de açúcar mascavo. Mistura e coloca 1 colher dessa mistura, né? Porque vai render mais, óbvio, em meio copo de água. Tá? Para tomar assim quando, né, vai enfiar o pé na jaca, ou enfiar o pé na jaca, tá naquele famoso de boiando assim, né? Que é péssimo, né, gente? Ou se a pessoa exagerou no café da manhã e no almoço não tem fome, mas tem que comer, uma meia hora, 1 hora antes ali é bem interessante. Faz o experimento, faz o teste, é bem bom, bem legal. Vivian, uma outra coisa que eu li que eu achei assim, deu, Fernanda, qualquer coisa chama aí. Uma outra coisa que eu achei muito legal, interessante, que eu li, né? Que diz assim, que no Ayurveda não existe assim, proteína, carboidrato, fibra e tal. É analisado por doce, salgado, amargo, cítrico, não sei mais o que. Eu achei isso muito interessante. E aí tem a ver com o dosha. Por exemplo, eu posso gostar mais de coisas doces do que amargas. E aí eu tenho que buscar esse tipo de alimentação. Queria entender isso. Isso, A gente proporciona para a pessoa esse conhecimento, né? Depois que ela faz ou não essa desintoxicação, a gente orienta ela a todo um sistema alimentar. Não são regras, né? São orientações. Mas isso vai beneficiá-la? Sim, vai beneficiá-la muito. São orientações que ela vai seguir, né, para a vida dela. Por exemplo, dá para dizer que talvez determinadas frutas não sejam tão benéficas ou adequadas para mim. Eu não vou ter uma boa digestão. Isso cada dosha, cada energia, como a gente comentou, o vata, o pitta e o kapha, ele tem tendências a se manter em equilíbrio com certos alimentos e se desequilibrar facilmente com outros alimentos ou uma combinação inadequada dos mesmos. Tá?
Por exemplo, o dosha, pessoas com predominância do dosha pitta ou em desequilíbrio no dosha pitta, como eles têm essa produção de enzimas assim um pouco maior que os outros, então frutas doces assim para eles são muito benéficas, né? As frutas ácidas já nem tanto, porque a acidez da fruta com a acidez estomacal ali vai aumentar. Já a fruta ácida é muito bom para o vata, principalmente com o suco da fruta ácida, com um pouquinho de sal, porque o vata, o plasma dele, ele quase não retém, e o sal, né, retém um pouco ali do líquido da pessoa. O alimento salgado em excesso, o alimento picante e gorduroso para o pita não é legal, né? Porque o picante e o ácido eu não gosto de nada picante, gente, não sou. Ótimo. E aí já existe uma tendência, será, da pessoa perceber que não gosta de... Se ela for bem atenta, assim, já tem. A gente vê que dá sempre certo, assim, sabe? Tá. Eu já não gosto muito, ou, né, eu já... Então, se ela está em equilíbrio, assim, geralmente acontece. Porque eu nem perfume cítrico eu não gosto, gente. Eu gosto de perfumes doces, por exemplo, né? E a pimenta mesmo... O dosha kapha, ele se beneficia muito da pimenta, dos picantes e dos alimentos mais secos. Porque o dosha kapha, a tendência dele é acumular muito líquido, acumular gordura. Então, o picante, ele vai trazer uma agilidade nesse metabolismo dele que já é lento, né? Os alimentos assim gordurosos não são indicados para eles, são alimentos mais secos. Tá. Uma fruta seca para o kapha é excelente. Uma fruta seca para o vata já não cai bem, porque o vata em si já é seco. Então, se ele precisa do nutriente da fruta seca, a gente indica que ele deixe de molho, que né? é o bem magrinho, né, dona Karina? Que ele deixe de molho essas frutas, né, da noite anterior e consuma no outro dia de manhã com mingau de aveia. O quente, o frio também entra nessas categorias aí. O quente, o frio. Na verdade, o gelado. A gente trabalha com atributos, né? Tá. Nos alimentos a gente organizou, os antigos sábios, né, em 6 sabores, que é o doce, o amargo, o ácido, o picante, o adstringente. Doce, amargo, picante, ácido, adstringente. Estamos esquecendo de uma agora, mas tá aí, daqui a pouco eu lembro. E os atributos também, o frio, o quente, o oleoso, né? O mais seco. Então, tudo tem os atributos. E, por exemplo, assim, ó, se a pessoa tem um atributo leve e seco, por exemplo, um vata, a gente vai orientar que a alimentação dela seja mais untuosa e mais pesada, né? Ou seja, as raízes são muito boas, porque ela traz um enraizamento para essa pessoa que ela já quase não tem, né? Ela é muito aérea. Então, as raízes são muito boas. Alimentos assim mais untuosos, com uma boa oleosidade, né? Aí entra a manteiga ghee, que é excelente. Além de alimento, ela é usada principalmente como um medicamento. A ghee é a queridinha do Ayurveda, né? Pelo que eu andei lendo. Então, o Ayurveda é assim, ó, toda a alimentação dessa pessoa, a gente vê como remédio, né? Então, a gente vê todos os atributos dessa pessoa, todos os atributos da alimentação que vai ser bom para ela e o que vai ser ruim, e todos os sabores. Por exemplo, o sabor doce, ele agrega, ele constrói tecidos, ele dá uma estabilidade emocional, né? Ele tem a tendência a baixar o estado, digamos, de ansiedade da pessoa, que é muito comum hoje em dia, né? Por isso que as pessoas procuram muito o doce, o sabor doce. Mas o doce pra gente não é um doce, digamos, uma torta, né? É o doce naturalmente dos alimentos. Então, a gente procura orientar as pessoas nessa ideia, sabe? Tá. Ô Vivian, a carne no Ayurveda? A carne é o seguinte, ó. A carne, ela tem um sabor doce, estranho, né? Ela tem um sabor doce, então ela agrega tecidos, ela constrói. O Ayurveda em si,
muitas pessoas acham que é vegetariana. Pois é, tá? eu percebi que tem meio que essa mistura aí desse conhecimento. Tem, isso é. Então, de acordo com as regiões, né, onde a pessoa mora, na Índia a maioria da alimentação é vegetariana, né? Mas assim, a carne no Ayurveda a gente vê muito pelo lado emocional, que ela vai te beneficiar ou não. Tá. Porque o que é visto nela? A gente vê que fica impregnado na carne a emoção do animal quando ele é abatido. Certo. Uhum. Então, a nossa preocupação maior é essa. É mais essa questão da consciência. Essa questão, porque vai passar, querendo ou não, para a pessoa. Então, ela é nutritiva, né? O que a gente orienta? Não comer em excesso. Tá. Comer se tiver com a digestão legal, porque é um alimento que mais demora para digerir. Tá. Ela é muito propensa ali a formar toxinas, a mexer com a tua flora, né, intestinal. Qualquer ali. carne, inclusive peixes. Não, a carne branca e peixes é o mais recomendável. Tá. Então, assim, para te dizer que embora também, se a gente for olhar para essa questão do sofrimento, também vai estar ali. Também vai estar ali, né? Tudo, né? Todas. Então, vamos dizer assim, podemos dizer que se eu fosse assim, né, seguir realmente a medicina do Ayurveda, aos poucos, naturalmente, acabaria eliminando carnes. Ou diminuir bastante, né? Tá. A gente orienta, tanto que na desintoxicação não tem restrição. Não tem carne. Ah, tá, não tem carne. Não, porque a gente tem que deixar o sistema digestivo a 1000, assim. Tá. Para aos poucos ir digerindo as toxinas que estão no organismo. Tá. Então, a carne, assim, é como eu te falei, tem essa questão de nutrição, que ela nutre muito rápido os tecidos, mas é uma nutrição não adequada. Tá, mas o que tu diria assim para uma pessoa que é muito carnívora, assim? Tem ali, será alguma coisa emocional com isso? Porque eu tô entrando num dilema sério da minha vida que eu acho que eu nunca imaginei que eu entraria, assim, né? Eu realmente gosto muito de carne, né? Uhum. E eu gosto da carne, assim, mal passada, assim, carne vermelha, eu tô falando, né? Só que assim, eu ando muito mexida com essa coisa da consciência, assim, em relação ao bichinho mesmo, né? Ao animal. Então, eu tô entrando num momento, assim, de repensar, e só que são duas forças ali se brigando, é sabe? muito Porque individual. eu ainda tenho muita vontade, assim. Eu já contei, o pessoal está acompanhando aqui, eu estou parando de fumar, né? Aliás, hoje estou indo para o meu 9º dia. A Vivian participou disso, né? Porque o dia que eu fui ali fazer a massagem, alguns dias antes de eu realmente marcar a data que eu ia parar, a Vivian me deu várias dicas, o pozinho lá da pastoral, né? Ô, Vivian, mas é ruim. Quando tu pensa em botar o pozinho, tu já não quer mais nem fumar, nem botar o pozinho. Não quer mais nem saber de cigarro, nada, é só... Gente, mas olha, é eficaz. É bem pouquinho. Mas é ruim. E é ruim, mas é bom, né? Como diz o outro. E aí, nesse processo, né, do parar de fumar, eu tenho mais um objetivo aí casado com o parar de fumar, que é o parar de fumar sem engordar, que é o que eu acho mais desafiador, porque a última vez que eu parei de fumar, eu engordei 13 quilos. E eu botei na minha cabeça que eu quero parar de fumar, pela minha saúde, óbvio, por ele, né? Aí vem a minha terapeuta capilar e diz, ai, que bom, é muito bom pro cabelo, ai, é muito bom pra unha, é muito bom. É bom pra tudo, minha gente. É bom pro bolso, é bom pra pele, é bom pra tudo, ok. Mas eu não quero engordar, entende? Então aí vem mais um desafio. E pensei, e foi muito motivada a ida contigo lá, sabe? Eu saí de lá, assim, muito mexida mesmo. E já, né, já vinha naquele movimento de querer parar e foi, eu acho que o start, assim, realmente. E aí eu decidi mexer em um monte de coisa e tirar um monte de coisa. Então, eu sempre gostei muito de Coca-Cola, né? Churrasquinho com maionese e Coca-Cola.
Pensa. Tirei, né? O trigo, de uma forma geral, eu já sabia, já sentia que me fazia muito mal, sabe? Então, tirando, né? E tô tirando um monte de coisa e mexendo um monte de coisa. E vou dizer pra vocês, eu já senti muita diferença. Sente, né? Muita diferença. Sente, a gente sente assim em dias, né? Olha, dias, tem coisas assim, que é assim, horas assim, e tem coisas que é instantâneo, assim. Isso, exatamente, exatamente. Mas é muito individual, Jô, essa procura, essa decisão, esse pensamento, envolve né, da escolha, pessoa. envolve de repente Muita algum coisa. propósito, algum motivo, né? O meu, Sim, no caso, sim. é o cigarro. Então, vou mexer, então eu vou mexer em tudo. Vamos lá, vamos se jogar com tudo, né? É no momento que eu tô. Tô ansiosa, tô irritada, a abstinência deixa a gente altamente irritada. Tô que é uma cavala, né? Quem tá perto tá sofrendo. Mas aí a gente busca as coisinhas ali. E eu decidi também não usar nenhum medicamento. O que é ótimo, a outra vez eu usei medicamento, é muito eficaz, tá? Mas como a vontade de fumar eu tô controlando de boa, não tô achando... Por enquanto tá legal. De boa eu Isso. vou pro meus negocinhos natural ali, né? E inclusive eu quero ir lá no Bom Pastor, que diz que tem um encontro lá para tabagistas, uma amiga me falou, eu acho que é uma coisa legal, né? Então eu vou por aí. Tá indo, tá tudo sob controle, mas o meu objetivo é esse, é fazer esse movimento todo mexendo na alimentação. E eu acho que o Ayurveda, assim, tem me atraído, assim, tá sendo um convite muito bacana. Eu vou ter que fazer um intervalo daqui a pouquinho, tá? Mas eu ainda quero prosseguir aqui com a Vivian mais um pouco, porque só mais uns 10 minutinhos, tá, Vivian? Porque eu quero te perguntar do ovo, tá? Que foi uma das coisas que eu fiquei, ó, porque eu sou um lagarto, né, gente? Eu amo ovo, amo. E aí a Vivian deu uma trancada, aí eu já me deu um desespero, me deu uma suador. Não, então vamos explicar. Então vamos explicar esse a negócio questão do ovo né? direitinho. E mais duas coisinhas que eu li, né? Uma que eu já faço, que eu aprendi já há algum tempo, que é raspar a língua de manhã. Quero que a Vivian nos ensine. Porque, eu não tenho raspador, não tem problema, eu uso uma colher. Eu uso uma colher. E a outra um negócio que eu li, que eu achei muito legal, que é escovar o corpo antes do banho. Eu li nas minhas pesquisas aí de Ayurveda. Vamos lá. Que é assim, com uma Tipo bucha uma natural, tipo uma assim. esfoliação a seco. Que dá uma mexida, que inclusive faz bem para celulite, tá, minha gente? Então, vamos saber isso aí tudo. Eu não combinei isso com ela. Tô ralada. Né? Não tá dando, porque teu conhecimento é incrível. Mas são coisas que estão ali na cabecinha da Ju, né? E a gente precisa, eu vou aproveitar a Vivian aqui. Porque, como eu disse, é um assunto que rende muito, né? Inclusive, eu acho que eu quero fazer um quadro. Muito, rende. Porque nós vamos fazer um quadro de Ayurveda aqui no programa, hein? Eu tô querendo. Mas eu preciso fazer esse intervalinho agora. Então, não saia daí, se prepare, que quem gosta de ovo como eu, atenção, tá? E as outras duas dicas que são fantásticas, a gente já volta. Voltamos. Nós aqui conversando, nem vimos, porque eu não ouvi a vinheta. Ai, que delícia. São dicas que a gente viu? Como é que eu tô aprendendo um monte aqui, gente. O diagnóstico, né, que eu tava falando pra Vivian, sobre a questão dali, tem testes na internet que a gente pode fazer. Mas ela tá dizendo assim, o teste é legal pra gente se conhecer. Mas o diagnóstico mesmo do nosso dosha, então tem uma avaliação da língua, por exemplo, o pulso, a pele, né? Que textura a pele tá, essa pessoa... A Sofia, por exemplo, minha filha, tu encosta nela, Jesus do céu, é uma pessoa que vive gelada. Parece que ela não tem sangue dentro dela, gente. Até o modo de a pessoa entrar na sala também tem. Olha o modo de a só. pessoa conversar, de a pessoa te olhar, de a pessoa sentar, os gestos da pessoa.
Então, tudo isso a gente avaliado. são muito assim, sutil também, né? E o teste ali, né, ele é legal, mas ele não abrange muitas coisas que para a gente são primordiais, que precisa de do toque, de uma olhar avaliação mais profundo, né? Entendi. Às vezes dá certo e beleza, tudo certo, né? Mas a pessoa pode estar fazendo, né? É legal, assim, para ela ter um conhecimento maior, assim. E como a Jo falou, a pessoa acha que tem um biotipo, uma energia, mas se ela está intoxicada, se o sistema metabólico dela ali não está de acordo com a estrutura dela, com o dosha dela, vai interferir. E a pessoa fala, mas eu me acho tal, mas a terapeuta disse que eu sou tal. Então, assim, pra gente, quando a pessoa chega, assim, a gente, como eu falei antes, não é o primordial saber qual é o dosha, é saber se a pessoa tem toxina ou não, se precisa eliminar. Depois dessa eliminação, a tendência é que ela volte ao dosha de origem, daí sim é mais fácil. Tá. A Erzi Vieira, Erzi, não sei como é que pronuncia. Oi, querida, dá os parabéns para a Vivian, estou gostando de ver quanta sabedoria. É, né? Vocês estão gostando. A Vandescusseu. Vanderleia. Isso. O glutamato dos industrializados também é um novo sabor não identificado. A gente come, não identifica o sabor, mas sabe que é bom e quer mais, diz ela. A Adri Nola. Oi, Adri, minha linda, saudades. Vive é uma pessoa iluminada, uma doceira incrível, carinhosa e uma super pessoa. Ah, é? Uma doceira incrível? Já fui. Olha a louca do doce aqui. Ai, né, Adri? Eu fico um dia inteiro conversando com a Vivian se me deixar, gente. A Gilmara tá aqui, sou a louca do ovo. Eu também, a Gilmara. Somos duas, a louca do ovo. Então. O ovo. O ovo tá numa polêmica, né? Então, o ovo, eu vou dizer assim, né, na visão do Ayurveda, ele é um super alimento. Tá? Ele é uma semente. O ovo galado que a gente, né, orienta o ovo de galinha caipira. Tá? Então, só que ele é difícil, um pouco difícil para digerir. Né? A tendência dele, se a pessoa comer ovo todo santo dia, é aumentar o pita dela no organismo. Tá? Ele não é ruim, né? Só que assim, a pessoa que come ovo todo dia, isso a médio prazo, dependendo a curto prazo, ela pode também estar contribuindo assim para a formação dessas toxinas no organismo. Né? Então, a gente sempre procura o caminho do meio. Tá? Não é para deixar de comer né, o ovo totalmente e também não exceder nesse alimento. Né? Então, o que a gente diz é isso, pode comer, né? Só que assim, um pouco de parcimônia, assim, né? Não todo. Começa assim, 3 vezes por semana, assim, né? Acho que já é um bom, uma então, boa tipo, dica. Eu assim, fiz meu ovinho mexido hoje de manhã, um só. Que é muito prático, né? Muito fiz prático. meu ovinho mexido ali, amanhã eu não faço. Posso fazer depois de amanhã, é isso? E tipo, já comi meu ovinho hoje, não como mais nada de ovo hoje, é isso? Também vai muito da digestão da pessoa, né? Se a pessoa tá com uma digestão ok, legal, tá com fome, como é o teu caso, assim, de manhã, né? Tudo bem. Se uma pessoa que tem um predomínio de digestão mais lenta ou não digere totalmente, né? Ela tá pesada. A minha digestão é rápida. Isso. Então, uma pessoa que está pesada já, então a gente não indica muito porque a tendência dele é que ele fica um pouco assim mais pesado para a digestão. Mas não tem a coisa da gema e da clara? A gema é que é mais difícil para digerir. Tem, isso aí, pela visão do Ayurveda, seria mais ou menos isso, assim. Mas ele é um super alimento pra gente, né? Ele é uma semente. A gente só ouve falar coisa boa do ovo, né, gente? Ele é uma semente. Então, como todo alimento, a gente tem essa visão. O excesso dele pode, com o tempo, né, prejudicar e a falta dele também. Certo. Então, a gente procura, assim, sempre um equilíbrio, né? Porque, assim, é muito difícil a gente... não vai mais comer ovo, não vai mais comer carne, né? Não, isso não existe por Ayurveda. Tanto que não existe alimentos ayurvédicos. Existe as combinações e as orientações.
né? O que pode fazer bem por um doce, o que pode não fazer bem, e assim vai. Vai muito da pessoa. Viu, Gilmara? Então vamos devagar aí com o ovo. E tem também Não precisa tirar, hein? uma coisa legal que são os antídotos da alimentação. Às vezes, Vivi, eu gosto de um ovinho. Então, para ajudar na digestão dele, a gente põe algumas especiarias que vão ajudar. Então, como você falou que não é muito chegada a pimenta e não é muito legal para ti, o orégano é excelente. Opa, então pronto. Então a minha intuição está boa, porque é o que eu ponho no meu ovo. Né? E eu não ponho sal nem nada. Aliás, eu uso pouquíssimo sal em tudo, né? Quase não uso sal. E eu gosto de usar temperinhos. Normalmente é o orégano. É isso aí mesmo. Então, tem mais essas orientações Então, dos de repente, antídotos. que dá para fazer umas combinaçõezinhas ali que vai... Tudo é assim, Jô. Tudo é assim. Toda alimentação no Do Ayurveda é assim. Que maravilha, hein? Tá? Tem algum livro de receitas que tu indicaria? Olha, como assim é muito novo isso aqui no Brasil, tem uma Nutri que eu tenho os livros dela, são duas até, que eu tenho os livros. Uma é totalmente vegana, Tá. que é o livro da Marise Berg. Tá? Ela está morando em Floripa agora, ela é bem legal. Sim. E tem também como é que é o nome dela? Agora eu esqueci. Marise Berg. Marise Berg. Depois tu lembrar, tu bate uma fotinho para mim. Mando. Aí, se alguém tiver interesse mando, também, de repente, em conhecer mais, né? Isso. E quem tiver interesse em conhecer, realmente fazer a sua avaliação, né? Entre em contato aí com a Vivian, né? Para fazer tudo direitinho. Vai fazer aquela massagem para desintoxicar, vai passar a desintoxicação, vai fazer o processo todo certinho, né, meus amores? Tu atendes em vários lugares, né, Vivian? Aqui eu atendo em Araranguá, né? Tá. Eu atendo no espaço da Sara. No espaço da Sara. Né? E atendo na Cidade Alta, no espaço da Marisa, que ela é uma psicóloga. Tá. Né? Bem legal também. Então, esses dois espaços estão à disposição. Tá. O Kevin coloca aí de novo o Insta ali da Vivian ali na tela, o pessoal seguir lá. E quem quiser conversar com a Vivian, tirar dúvidas, marcar sua avaliação, conversa com ela por ali, tá? A Gilmar diz, me chamam de louca como ovo cozido com banana. Eu não acho nada de louco, porque eu faço meu ovinho mexido de manhã e faço a minha banana e como os dois, não juntos, mas tem uma panquequinha também boa para fazer com ovo com banana, né? Ai, a cara dela. Não é bom? Uma dica? Uma dica? Quero. Coma as frutas separado. Tá. Tá? Claro, tudo aos poucos, né, Jô? Tá. Assim, se a pessoa puder, né, no seu dia a dia, comer as frutas separado das refeições principais é legal, porque a fruta, ela digere mais rápido. Tá. Vamos supor, eu almocei e vou comer uma salada de fruta, que é comum, né? Tá. Né? É no tido calor como uma agora, sobremesa. no verão, né? Uhum. Então, o que acontece? O almoço tem o alimento mais pesado e precisa, né? Então, ele vai demorar um pouco mais para digerir. Vai entrar a fruta. A fruta digere rápido. Então, o organismo ele não tem essa inteligência ainda de mandar os nutrientes da fruta primeiro para o intestino delgado e depois, né, para o intestino grosso. Então, o que acontece? Como no estômago a fruta vai digerir primeiro, no final ela vai querendo não se tornar tóxica, porque já passou o tempo dela de ir para o intestino delgado para absorver os nutrientes ali fresquinhos dela. Ela vai esperar a digestão, digamos lá, do arroz, do feijão, da carne, da salada, ou do enfim. ovo. Ou do ovo. Então, assim, se a pessoa puder, com o tempo, assim, fazer o uso das frutas... Tá, mas né, então, por exemplo, num café da manhã, seria melhor eu comer a banana, vamos supor, e depois o ovo, ou primeiro o ovo e depois a banana? Olha, seria legal primeiro o ovo, né? Que Tá. ele vai te dar como você tem fome de manhã, ele vai te dar digamos, uma sustância melhor.
E depois de um tempinho, a banana, né? Pode Tá. comer tranquilo, assim. Entendi. Viu, minha gente? A gente acha que está fazendo tudo bonitinho lá. Assim, Jô, quando cai no Ayurveda, muita coisa, a gente tem um Vai ter olhar que diferente, tem um olhar desconstruir. assim. Mas como Mas eu é digo, bacana, né, tudo gente? individual. De repente, para ti vai, né? Vai ser Sim. bom. Se a tua digestão é rápida, beleza. Para uma pessoa que não é, já vai Aquela coisa individualizada, né, Isso. gente? Que a gente já vem falando isso muito aqui no programa, né? A Jaque do Laboratório Bioanálise já falou muito sobre isso aqui. Inclusive, já marcamos, ela vai voltar aqui semana que vem. Cada vez mais, né? Todos os sistemas estão olhando para o indivíduo como indivíduo, né? Único, certo? Tem a sua história, tem a sua genética, tem os seus antepassados, Sim. tem a sua cultura, tem seu estilo de vida, seu ritmo de vida, enfim. E é por aí o caminho, né? A Fábio tá aqui, bom dia, Jomari, um beijão pra minha vizinha Vivi, amo, beijão, minha linda. A Gilmar, adorei as dicas, eu também. Bom, rapidinho, as 2 dicas finais. Raspar a língua de manhã. Isso faz parte do Dinacharya, raspar a língua de manhã. Tá. Né, é bem interessante. Se a pessoa não tem um raspador de língua, né, com a colher, na colher, né, de cozinha não de normal, plástico, né? Uma colher de metal. De metal, né? Tá. O raspador é legal porque ele já tem uma parte bem fininha que ela consegue tirar bem ali os resíduos. Onde é que a né? gente compra esse raspador? Na internet? Aqui Só não tem? pela internet. Se alguém tiver por aqui, já manda Já um avisa. recado para a Jo aí que que a gente está à procura. Mas assim, dura um tempão, né? Ele é de cobre, então ele consegue bem fundo, assim, tirar bem o resto ali de antinutriente que fica na língua. Uhum. E é legal, então, para esse processo aí de desintoxicar. Em jejum, né? Raspa a língua ali. Isso, a hora que for fazer a higiene pessoal da pessoa ali, né? Isso é um dos itens do Dinacharya, né? Tá? Eu tenho feito, ali. Eu gosto de fazer. Tá uma gosma, gente, da língua, vocês não têm noção. É tudo porque toxina. à noite é que o fígado e o rim trabalham mais, né, para nossa limpeza, então se acumula na língua um pouco dessas toxinas. E a outra dica, a tal da esfoliação lá, com uma bucha vegetal, uma escova de cerdas naturais, foi o que eu li. Daí. Olha, eu vou dizer que é um pouco novidade para mim, mas eu já vou pegar o gancho dessa esfoliação, porque além da massagem que você fez lá, que foi com óleo, né? A gente tem vários tipos de massagem, né? E um deles é com especiarias quentes, né? Com um pouquinho de óleo, a gente vai massageando bem a pele da pessoa, que é onde eu acho que seja para isso, João, para abrir os poros, né? Para que essas especiarias, o ingrediente ativo delas entre na corrente sanguínea, para ir removendo as impurezas e também alguma gordura que porventura tem. E a questão de circulação também. Questão de circulação também. Então é interessante pessoal, para ativar, né? Para ativar as células ali e tal. E uma coisa interessante também que a nossa pele é o nosso maior órgão. Sim. E para o Ayurveda, a pele também é uma boca. Interessante, né? Quando eu vi assim uma boca, como assim? É uma boca. Porque a pele ela absorve muitas coisas. Né? Os nossos produtos de higiene, né? Todos os ingredientes químicos ali que porventura tenham, ela vai absorver. A gente passa a nossa maquiagem também, né? Com o tempo desodorante, perfume, tudo, né, gente? Tudo, né? Então, a pele a gente usa nas massagens como um meio de administrar medicamentos também. Por isso que os óleos são medicados, são óleos próprios, puros. Para cada tipo de pele, para cada doce existe um óleo específico, medicado com umas ervas específicas, né? Então, é tudo muito voltado, é muito individual, muito voltado para o bem-estar da pessoa, né? Que maravilha, né? Ai, eu ficava aqui mais 3 programas conversando com a Vivian, muita coisa.
mas a gente aprendeu bastante, né? Estamos com o nosso tempo estouradaço. Eu já vou chamar aqui a nossa Juliana Arcaro, para o nosso quadro Sorria Saudável, né? Só vou me despedir da Vivian. Gostaram, né? Então, para conversar mais com a Vivian, o Instagram dela aí de novo na tela, Kevin, para alguém que não tem apego. E prometo que a gente vai trazer mais esse assunto, porque TV Sul Mulher está aqui para isso, né? Para trazer informação para o nosso bem-estar diário. Vivian, muitíssimo obrigada. Eu que agradeço. E saúde, tudo que a gente puder assimilar de todas as formas é muito bom, né? Muito, muito, todas muito. As terapias que estão aí bom. para ajudar na nossa tá medicina. Aí para a gente se ajudar, né, minha gente? Tem mais um recadinho aqui, mas ela não mandou o nomezinho. Deixa eu ver se tem aqui. Cláudia Matos. Oi, bom dia, Jomara. A Vivian é muito querida e cheia de talentos. Abraço para vocês duas lindas. Obrigada. Pastorão. Muito bom.